Fala aí, galera. Excelente quinta-feira para todo mundo. Bora começar o dia muito bem informado sobre tudo o que acontece no Fluminense e hoje temos algumas notícias importantes, uma absolutamente revoltante, porque estão fazendo de tudo para que o torcedor seja impedido de entrar com a carteirinha de sócio e o e-ticket na semifinal da Libertadores contra o Internacional. Estamos em 2023, mas os caras ainda querem viver no século passado. Absolutamente revoltante e inacreditável o que está acontecendo. Vou trazer os detalhes aqui para vocês e explicar melhor essa história. Vascaínos foram barrados no estádio Newton Santos. Eles pretendiam fazer um mosaico, inclusive, e provavelmente provocando o Fluminense, mas não foram permitidos. O Vasco treinou no gramado do Newton Santos. Tem rival, o rival da semifinal da Libertadores, jogou ontem e venceu mesmo com um time praticamente reserva. E tem muito mais informação, bora falar um pouco mais sobre o Arthur, que tá arrebentando lá no Sub-20. Antes, não esquece de deixar aquele like esperto, é muito importante, seu comentário, se inscrever aqui no canal do Lessa também é fundamental para que a gente possa cada vez mais crescer e trazer um conteúdo de qualidade para você, torcedor tricolor. Bom, já vou começar aqui com essa nota oficial do Fluminense que foi divulgada ontem à noite. O Fluminense informa que está adiada a abertura da venda de ingressos para o jogo contra o Internacional no dia 27 de setembro no Maracanã, devido a tratativas com autoridades estaduais relativos ao uso do e-ticket e carteirinha de acesso ao estádio no Maracanã. A nova data de abertura está prevista para as 12 horas do dia 18 de setembro, ou seja, na segunda-feira. Essa foi a nota oficial divulgada pelo Fluminense. Bom, resumindo aqui para vocês, autoridades como o BEP, por exemplo, estão querendo repetir o que fizeram na semifinal da Copa do Brasil ano passado contra o Corinthians, estão tentando impedir que os torcedores do Fluminense acessem o estádio com a carteirinha de sócio e também o e-ticket. Eu só queria entender o que passa pela cabeça desses caras. Na época que eu apurei sobre isso, eu vi que muitos torcedores tentam entrar com um e-ticket falso e chega na hora, na catraca, dá problema, e isso gera transtornos, e dá muita fila, e dá confusão. Mas o cara compra ingresso pela internet, num jogo dessa demanda, é obrigado a se deslocar para fazer a troca pelo ingresso físico. Isso vai gerar filas e mais filas, sendo que não há absolutamente a necessidade de algo desse tipo. O Fluminense jogou para mais de com o Maracanã lotado em todos os jogos dessa Libertadores. Em absolutamente todos os jogos. E o torcedor entrou com carteirinha e e-ticket. Nessa semifinal, por mais que o público seja um pouco maior, os caras simplesmente resolvem não permitir. O torcedor no futebol brasileiro, ele é tratado igual lixo. Dá vontade do cara desistir. Porque o cara já se esforça, ele tem que comprar, ele tem que sair do trabalho, ele tem que correr para o estádio, e aí ele tem que se preocupar em trocar ingresso. Isso em 2023. Justamente na semana que o Fluminense limita pro plano Arquiba 100, por exemplo, limita a compra de um ingresso por CPF. E essa medida ela vai beneficiar quem? Adivinhe? Quem vai se beneficiar com isso? Querendo ou não? É claro que é o cambismo. Então, é um negócio tão revoltante, tão inacreditável. É difícil pior que não dá para dizer nem que surpreende. Porque não é a primeira vez. O futebol brasileiro, muitas vezes, parece que está no século passado. E aí o Fluminense vai tentar, nesse meio tempo, mostrar, apresentar garantias e praticamente não teve, até hoje, problemas em relação a isso. E nos outros jogos, tudo transcorreu da melhor forma possível. Como pode ser pior o cara chegar já com o ingresso carregado, mostrar, entrar no estádio, porque ele tem que chegar, formar fila, trocar, pegar ingresso físico? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. É difícil, mas enfim. O Fluminense vai tentar
fazer com que as autoridades mudem de ideia e consiga, na segunda-feira, a autorização para comercializar seus ingressos normalmente. Lembrando que a Conmebol não permite a venda de ingressos no dia da partida, no local, né? Local da partida. Enfim, é isso, vamos aguardar. Mas eu vou te falando, é desanimador o que esses caras fazem. É simplesmente desanimador. Ontem o Vasco foi treinar no estádio Newton Santos, matéria aqui do GE. A equipe realizou uma atividade lá no gramado do Newton Santos, gramado sintético, como forma de adaptação para o clássico contra o Fluminense no próximo sábado. O Fluminense não terá isso. Acho que não foi solicitado também, tá? Creio eu que não tenha sido solicitado. O Vasco solicitou, é o mandante do jogo e fez um trabalho no estádio Newton Santos. Tem algumas fotos aqui, imagens do treino realizado por lá. Sinceramente, não creio que isso dará uma grande vantagem ao Vasco. Eu, pelo menos, não acho. O Fluminense já jogou contra o Botafogo lá, fez um jogo ok, não foi nem um jogo bom aquele jogo, mas fez um jogo de igual para igual. Então, não sei se isso... Posso estar errado, mas eu acho que é algo que vai fazer muito diferente. E aí, torcedores do Vasco foram até o estádio Newton Santos solicitar a entrada para organizarem um mosaico para esse clássico. Um mosaico que supostamente iria provocar o Fluminense. E foram barrados. Foram barrados pela administração do estádio, impedidos, portanto, de entrar e organizar esse mosaico. O torcedor do Vasco já tentou fazer isso no Maracanã, no último jogo, naquele jogo contra o Atlético. Foi proibida. E novamente agora, nessa tentativa no jogo contra o Fluminense, no estádio Newton Santos também não puderam entrar para organizar esse mosaico. Eu queria falar com vocês também sobre o Arthur, o moleque está arrebentando no Sub-20, está numa grande fase. Ontem o Fluminense goleou o Corinthians 4-0, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Eu trouxe aqui os gols para vocês. Um show de Arthur, show de Cauã Elias, do Isaac também. E o detalhe do Arthur é que ele chegou a 26 participações diretas em gols do Fluminense na atual temporada. Ele soma também 12 gols, 14 assistências, isso em 28 jogos. E tem sido um jogador fundamental nesse time ao lado do próprio Cauã, que também tem se destacado muito. É um jogador que vale muito ficar de olho, do próprio Isaac. O Arthur chegou a ter oportunidades hoje, esse ano, não muitas, com o técnico Fernando Diniz, não conseguiu se firmar, voltou para o Sub-20 e, como eu falei ontem, é um jogador que tem muito talento, muito talento. Então ele tem que ser lapidado, bem trabalhado, com calma, com paciência. E ele precisa ter a cabeça no lugar e saber que a hora vai chegar. Qualidade não falta. O Arthur precisa ser mais competitivo, precisa mostrar mais disposição para conseguir entrar no nível do profissional, que é outra situação. Ele está mostrando, está indo muito bem no Sub-20. Então, eu acho que são jogadores, inclusive o Cauã Elias, já para a gente ficar de olho para 2024. Podem ser peças bem interessantes, bem importantes para o ano que vem. É muito bom ver o Arthur nesse momento. É um processo de amadurecimento, para ganhar casca, para ganhar experiência, para até em relação à questão mental, para entender que vai bater no profissional, às vezes a coisa não vai acontecer de cara, volta, trabalha para retornar de novo ano que vem e tomara que isso aconteça. E para fechar, ontem o Internacional ganhou o São Paulo de virada no Beira-Rio, jogou com um time com muitas reservas, grande parte do time formada por reservas, e o Inter conseguiu virar esse jogo para cima do São Paulo. Vencendo o primeiro jogo sob o comando do Cudê no Campeonato Brasileiro, eram 10 jogos sem vencer, praticamente 3 meses sem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, e o Internacional finalmente conseguiu colocar fim a esse jejum, inclusive com um golaço do René de fora da área. Então é bom a gente ficar de olho. O São Paulo tinha mais titulares do que o Inter nessa partida, apesar da final do Campeonato da Copa do Brasil no próximo domingo contra o Flamengo, e mesmo assim não poupou tantos jogadores. É isso, galera. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal do Lessa. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Tamo junto.